A primeira novidade, eu não sei se isso tem a ver com o que aconteceu em Bragança, mas reforços viajarão, certo? Isso. Reforço em Brasília. Não tem a ver, na verdade, né? Diretamente, eles já viajariam, né? O Wendel precisaria de alguns treinos, o Cedric de mais treinos, e eles treinaram no domingo com os titulares, né? Que foram preservados na partida de Bragança, quase todos os titulares. Então, eles estarão na delegação, até porque é uma viagem para 2 jogos, né? Não é um jogo só. E, em tese, a viagem dos dois, a presença dos dois, visa mais o segundo jogo contra o Velo na quinta-feira do que o primeiro jogo contra a Inter na segunda. Em tese, o time que joga contra a Inter é o mais próximo do time titular que a gente viu contra o Corinthians e contra o Mirassol, ainda sem os dois, em tese, né? Então, mas vem cá, esses caras eles vão viajar, adaptação, porque aliás o São Paulo vai passar a semana lá, mas acho que há alguma possibilidade de esses caras, sei lá, jogarem, entrarem? O Cedric voltou a treinar agora, né? O Cedric já está treinando há 3 semanas, né? Mas poucos treinos com os demais. O Wendel chegou semana passada, o Wendel recém chegou, mas o Wendel vinha em ritmo, estava no Porto, tal, né? Tá precisando de jogo, enfim. E acho que a ideia nessa é quase fosse uma extensão, como é uma viagem forçada para 2 partidas, uma extensão de pré-temporada, é levar o grupo todo, né? Não foi só o Santilongo, que está fora dos planos, né? Não teve em Bragança, já estava fora do banco. O Zubeldia explicou a situação dele, ele pediu para ser negociado, para voltar talvez para o Belgrano. Não vai o Santilongo e os machucados. O resto vai todo mundo, né? Porque o São Paulo vai ficar em Brasília até quinta-noite, sexta de manhã, e vai treinar em Brasília terça e quarta, além de jogar na segunda e na quinta. Então faz sentido estar com o grupo completo lá, incluindo os 2 reforços que ainda não estrearam. Perfeito. Bom, é o seguinte, hein? O São Paulino, sobretudo depois de ontem, precisa disso aí. Precisa de um plano de saúde. Todo mundo precisa. Muito bem, Arnaldo. Então, essa é a novidade. Cedric e Wendel viajando. Agora, você me falou que o Santilongo, né? O Zubeldia falou, né? Acho que vai embora, vai sair do São Paulo e tal. Então, significa que o São Paulo tem um volante a menos. Gostemos ou não do Santilongo, é um cara a menos. Por conta de um cara a menos, o São Paulo jogou sem volantes no jogo contra o Bragantino e deu no que deu. A gente vai falar já sobre o time que deve enfrentar. Porém, o São Paulo não vai só enfrentar a Inter de Limeira, como o Zubeldia vai enfrentar a pressão. Essa que a gente falou desde ontem, por causa do jogo muito ruim, né? O São Paulo jogou um tempo inteiro com a mais, foi um jogo horrível, não chutou uma bola no gol, foi horrível, foi muito ruim. Não usou o Rian Francisco e isso pegou. Uhum. E aí a pergunta que não quer calar, será que agora vai mudar? Vai ter outro time? Os caras que foram muito mal, será que eles vão sair para entrar da galera da base ou vai manter o esquema? O que você acha? Então, na verdade, né, Tironi, o São Paulo ele tenta esvaziar um pouco a importância do jogo de Bragança por o fato de ser o time reserva. Quando você fala o São Paulo, é a quem? direção do São Paulo. Tá. A direção do São Paulo. Só que isso você precisa combinar com o torcedor. Em tese, o time titular não está devendo. Quem está devendo é o time reserva e o técnico, talvez, né? O time titular, embora tivesse já o clamor pelo Rian, foi aquele que ganhou de 4 do Mirassol, que ganhou de 3 do Corinthians, né? Isso. E o time titular deve voltar contra a Inter, né? O time titular à base. Agora, tem uma ausência, e essa ausência é curiosa, porque ela pode propiciar ou uma novidade completa ou uma novidade não tão assim retumbante, né? Que é a ausência do Luciano. Perfeito. E conseguiu tomar o 3º cartão amarelo em Bragança. E do quarteto vinha sendo o mais questionado, digamos assim. Né? Porque os outros 3 acho que não tem. Caleri um pouco no começo, mas aí ele fez o gol e tal.
embora tenha entrado muito mal contra o Bragantino, o Caleri também, né? Uhum. Mas o Lucas foi poupado completamente, o Oscar jogou um pouco, o Caleri, então esses três vão. Mas quem vai jogar no lugar do Luciano? Essa é a questão pro jogo contra o Inter. Inter. Na normalidade, vamos dizer assim, deixa eu interromper só rapidinho. Na normalidade, era simples essa troca. Joga o Ferreirinha, fim de papo. Porém, o Ferreirinha começou o ano péssimo. Foi um dos piores em campo, de novo, no jogo contra o Bragantino. E tem o fator base, Rian Francisco nessa equação, é isso? Exato. Assim, vamos lá. O Ferreirinha, o pró dele, ele só jogou bem com a formação titular no lugar do Luciano no segundo tempo contra o Mirassol. Então continua sendo o favorito e a escolha óbvia, né? Aí o Oscar indo para o meio, o Lucas ficando mais à direita, Ferreirinha entrando no lugar do Luciano. É a escolha óbvia. Isso. A base. Aí o Rian, que quando entrou, foi mais aproveitado mesmo na posição do Luciano que na posição do Caleri. Tanto que jogou com o Caleri, né? De meio de ponta de lança. A favor do Rian, que seria a possibilidade de 2, o fato dele não ter se desgastado literalmente contra o Bragantino. Ele mal jogou 60 minutos contra o Bragantino, né? Mal, mas jogou. 48 horas, né? O Rian está descansado, né? A outra opção, correndo bem por fora, a terceira opção, o Alves, que joga como meia, e jogou bem contra o Bragantino, não foi mal, mas também jogou 60 minutos, então seria a base, e acho que na questão, é só a gente ouvir o Zubeldia e ver também a questão do desenvolvimento físico e técnico, né? O Alves, além de tudo, é mais velho que o Rian. O Alves seria a terceira opção, correndo mais por fora ainda que o Rian. E a quarta e última opção seria uma mudança completa de sistema, então um terceiro jogador de meio de campo. Mas como foram muito mal Bobadilha e Marcos Antônio contra o Bragantino, eu não acredito. Então, assim, eu estou enumerando as possibilidades, mas é muito provável que jogue o Ferreirinha como titular. E aí tem uma curiosidade, né, Tiro? Às vezes as coisas conspiram por o Ferreirinha. O jogo contra a Inter de Limeira, em Brasília também, ano passado, foi o jogo do Rames, mas quem se deu bem foi o Ferreirinha, que começou como titular, fez um gol e a partir dali ele virou titular do time ainda com o Carpini, né? Ele provavelmente vai ter outra chance de fazer isso. Agora, eu pergunto para você, Arnaldo. Você acha que é o mais razoável a ser feito? Cara, diante eu acho do cenário, assim, é isso que eu quero dizer, diante do cenário. Eu acho que antes do Rian, do fator Rian, o maior clamor era não desfigure, dê ao Oscar a liberdade, inclusive sem a bola, e coloque o Ferreirinha lá do lado para fazer o trabalho sujo, certo? E tira o Luciano. Era muito essa. Sim. Antes mesmo do quarteto. Verdade. Ferreirinha ou Luciano? Acho que essa era uma discussão, né? Sim. Então, eu acho sensato testar o Ferreirinha com os outros titulares todos contra a Inter de Limeira. Né? É como se por linhas tortas, o Zubeldia estivesse atendendo ao pedido anterior da torcida. O pedido... mas aí eu acho que mais do que jogar para a torcida... Não, eu entendi, eu sei, claro que não. O Zubeldia utilizou muitas vezes, né? Lucas na direita, era o time titular dele. Ferreirinha na esquerda, Caleri no centro e Luciano no meio. Luciano não tá Oscar. Então, o Zubeldia gosta de jogar também desta forma, mais do que um jogar para a torcida, eu acho. Jogar para a torcida seria colocar o Rian desde o começo. Aí, né? Que não deve acontecer. Eu acho que não. E aí, eu acho que a questão é uma situação curiosa, porque esse jogo, o time titular, se ganhar, ninguém vai... Zubeldia, ótimo, pô, que legal. Ganhou a obrigação completa. Claro. Aí já tem a segunda prova, que é quinta-feira contra o Velo, que aí os reservas. Com os reforços, com o Rian, quais os caras que jogaram mal, com o Luciano.
A questão é muito mais para quinta, quando o time vai ter que descansar, do que para segunda. Você entende essa... Entendo. Perfeito. Né? Essa é a questão. Essa é a questão, né? Muito bem. Vou repetir, hein? Diante de tudo, o Inter de Limeira não faz exatamente um grande campeonato, né? O adversário é um bom adversário depois de um péssimo jogo, né? Vai jogar meio em casa, imagino que vai ter público, né? Em Brasília, acho que esse é até um fator positivo, você tá fora do Morumbi nessa hora. Assim, em termos, é bom não ter aquela pressão ali que o Zubeldia está sofrendo agora. E que mais? Arbitragem, gramado e tudo mais. O gramado, eu já achei o gramado desgastado. Vi o jogo do Palmeiras no domingo, vi Vasco e Fluminense, que também jogaram lá. Então tem sido utilizado bastante o campo. Então ele parece bonitão assim, mas ele está irregular. E o São Paulo ainda vai treinar terça e quarta lá entre os jogos, sei lá, pelo menos está programado. O São Paulo tem dado sorte lá, né? Ganhou esse jogo da Inter, ganhou do Corinthians lá no Brasileiro, tal. Era uma espécie de segundo palco, segunda casa do São Paulo devido aos shows. Mas o público, de novo, né? O São Paulo tem bastante torcida lá, porém, ingressos estão caros pra caramba. O estádio é gigante, o estádio é maior que o Morumbi, a capacidade. Então vai ficar, não vai ter. Imagino, são 2 jogos, né, Tironi? Os caras tinham que fazer um pacote, preços acessíveis, enfim. Segunda-feira, 9h30 da noite. Não acredito em grande público, acredito em um público bem pequeno, mas só de São Paulinos praticamente. A questão da Inter e do Velo, que são lanternas dos seus grupos, é o São Paulo não fazer o que vem fazendo com os outros. Reabilitar, como é que é a fama do São Paulo? Reabilitar defuntos. Isso, ressuscitar defuntos. O São Paulo tem que ganhar os 2 jogos. Né? Da Inter e do Velo. Em relação à arbitragem, tem uma curiosidade também. O árbitro é o Fabiano Monteiro dos Santos, que é um árbitro jovem da federação, que foi o árbitro do jogo do Rian, na Copa São Paulo, das 2 cavadinhas. Olha só. E foi o árbitro que deu o cartão para o Rian e tirou o Rian da final da Copinha. É o mesmo cidadão. Ele vai apitar, curiosamente, São Paulo e Inter de Limeira. Então tá aí, galera. Primeiramente, quero agradecer mais de 8.000 visualizações no último vídeo nosso. Valeu, galera, que se inscreveu, que deixou o like, que compartilhou. Valeu mesmo, galera. Tá crescendo muito o canal, tá chegando muito São Paulinho pro nosso canal. Todos que querem se for o canal Arnaldo Tironi, link na descrição aqui, sempre trazendo boas informações. É isso, São Paulo vai com força máxima hoje, precisa ganhar. Né? São Paulo ganhar hoje, eu acho que praticamente já tá classificado. Ganhar hoje, né? Aí quinta joga contra o Velo, com provavelmente reserva, e domingo contra o Palmeiras, aí volta como titular. Mas força máxima hoje, né? Então time completo. Só saiu o Luciano e o Ferreirinho, time completo aí no jogo de hoje, valeu? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta opinião de vocês, e muito obrigado por se inscrever, por estar deixando o like, isso é muito importante, galera. Principalmente você que já é inscrito, deixando o like, valeu? É nóis!